Foi? Foi. Então tá, gente, boa noite agora. Estamos gravando já a aula. Boa Manu, boa noite, noite. pessoal. Vamos então iniciar, né? Vocês tiveram nas últimas 2 semanas, não, última semana e meia, mais ou menos, a Guerra Fria, né? Com o Lucas e com o Marcelo. Antes vocês tiveram comigo com a Manu ainda Vargas e populismo no Brasil, né? A República Populista. República. Então, o conteúdo que a gente vai passar hoje, né, ditadura civil-militar, ela é uma continuação das nossas últimas aulas no Brasil, né, mas ela também tem muito a ver com as aulas que o Marcelo e o Lucas passaram, né, de Guerra Fria, porque se não existisse a Guerra Fria, talvez, com certeza, a história do Brasil teria sido outra, né, ou se a Guerra Fria tivesse sido diferente, né, teria sido outra história no Brasil, bem possivelmente. Mas é aquela história do CES, né, que a história, como disciplina, procura se afastar do CES, né, a gente trabalha com fatos, documentos que comprovam os fatos, e tentar comprovar que esses Entendi. documentos também são verdadeiros, né? Também tem isso. É, A ditadura então civil-militar é um período, né? Só dando uma breve introdução, é um período que está muita abundância nos últimos anos, né? Comparando assim, os últimos 5 anos no mínimo, assim, é um tema muito discutido por diversos setores da sociedade, né? Sejam setores que são dando mais nome aos bois politicamente de esquerda ou de direita, né? Uns negam, outros levam as provas dizendo como que existiu, né, uma ditadura e é que uma, é uma disputa de narrativas, na verdade, né? exatamente. É inegável que houve esse período, mas depende do ponto de vista. Por exemplo, essa semana eu estava falando com meu pai, que na época da ditadura era adolescente, jovem, e ele fala em revolução. Para ele é Uhum. revolução, porque é como na época deles chamavam e o contexto que ele estava inserido, então era revolução, apesar dele saber das violações dos direitos humanos, de tortura e etc. Para ele é uma revolução. Então é essa disputa de poder, né? Tem muita gente que entende que foi uma revolução porque impediu o Brasil de virar comunista, né? De Uhum. novo esse papo que a gente já estava falando nas nossas últimas aulas. Mas é uma disputa de narrativa como tudo na história, só que por ser bem recente, né? E por ela ainda refletir muito no nosso cotidiano, ela está muito em discussão, né? Essa narrativa está Uhum. em disputa ainda. Uhum. E, inclusive, gente, essa disputa ela vai além dessa questão de sociedade, né, onde existem as pessoas civis, né, que enfim, cidadãos comuns, e também existe uma disputa na própria academia, na própria disciplina de história, né, que é algo que a ditadura hoje, nos últimos anos, é algo muito que existem muitas produções historiográficas sobre ditadura militar, mas é um movimento da história como disciplina se dá um período tão próximo a nós, né? Temos aí 50 anos, é algo muito recente, né? Na década de 80, por exemplo, as produções de história na academia, né, na universidade, eram produções de 100, 200 anos atrás, né? Não se estudava o que se chama de história do tempo presente, né? O que hoje está mais em abundância, né? A profissionais de história, historiadores, professores, enfim, discutirem períodos, décadas não tão distantes do onde a gente está, né? Então, por exemplo, estudar anos 2000 já é muito possível. Estudar anos 90, estudar anos 80, né? Final da ditadura não só é possível, como é muito feito, né? A gente vê isso, a comprovação de teses de doutorado e mestrado e dissertações de mestrado, o quanto essas produções estão em abundância. E o quanto também além dessa produção na academia, né, na universidade, isso também acaba tendo um respaldo principalmente no setor cultural, né, o quanto a gente vê de produções de cinema, de televisão, reportagens de jornais de grande circulação, o quanto esse tema é invocado, né, da ditadura, desse período da ditadura civil-militar, né, e que acabam então O sendo próprio questões YouTube, o nas próprio redes YouTube, sociais, né? podcasts, né, redes sociais, o quanto é um tema que está efervescendo por conta dos debates políticos, das disputas de narrativas e disputas políticas atuais, mas também é algo que é consumido no sentido mais cultural, né, falando no sentido dessas produções de rede social, de YouTube, cinema, música, etc. Né. A gente viu, a gente vai falar, né, também da questão de como a ditadura, como a cultura a cultura no Brasil se
se experienciou durante a ditadura e o quanto essa cultura que se experienciou durante a ditadura ainda é possivelmente atual, né? Porque muitos artistas que produziam naquela época, muitos ainda estão vivos, né? Felizmente, alguns não, mas alguns estão vivos e é cobrado, né? Em Enem, é cobrado em URGS, né? A gente viu na URGS uns anos atrás cobrando um álbum inteiro, né? Do Tropicalia, que a gente vai ver aqui um pouco hoje. Ah, sim, o eco, né? Quando eu falar, daí tem que multar, mano. Mas vamos então finalizar essa introdução. Vou passar. Quer Só falar mais alguma deixa. coisa? Sim, quero falar duas coisas. Sobre o título aqui do nosso slide, a gente fez uma escolha, tá? Chamar de ditadura civil-militar, como a gente está falando aqui já. Tem pessoas que entendem como revolução e tem uma disputa na historiografia também, dentro do campo que entende como ditadura. Tem alguns historiadores que defendem que foi uma ditadura só militar, tem alguns que defendem que foi civil-militar e tem outros que defendem ainda que foi civil-mediática militar. São coisas que a gente vai discutir ao longo dessa aula com vocês, porque que tem essas contradições, né? E outra coisa é a datação, né? Aqui a gente está iniciando em 64, que é o ano do golpe, que a gente já vai falar agora em seguida sobre isso. E aqui a gente está colocando como 85 o final, que é o ano da eleição do Tancredo Neves, né? Uma eleição indireta. Tem historiadores que entendem que a ditadura acaba só em 88 com a Constituição, né? Então, isso também, sempre lembrando que a história é um processo, aqui a gente colocou a datação meramente por uma questão didática, mas para vocês entenderem que nada é definitivo, né? São percepções diferentes, então que vocês tenham em mente isso também. É isso. Exatamente. Vou passar para frente. Então tá, gente, vamos falar desse golpe, de mais um golpe na história do Brasil. Só retomando a nossa última aula de República Populista, né? Os antecedentes do golpe, o que estava acontecendo no Brasil. Antes de falar do Jango ainda, eu só quero lembrar vocês desde lá do Getúlio, né? Quando Getúlio foi presidente lá nos anos 50, que já tinha uma certa intenção do exército que estava se movimentando para dar esse golpe, que acabou sendo postergado por causa do suicídio e depois teve toda a questão da renúncia, né, do Jânio Quadros, mas isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, tá? É um processo que se desenvolve ao longo de muitos anos, né? De acordos, enfim. Então, a gente tem a renúncia do Jânio Quadros lá em 61, e o Jango assumindo a presidência, tem a campanha da legalidade, com a figura central do Brizola defendendo ali que tinha que se manter a Constituição e deixar o vice-presidente eleito assumir a presidência. Depois tem a questão que ele assume presidencialista, que depois vai ter o plebiscito, que vai voltar a ser presidencialista, né? Eu nem sei se existe essa palavra, mas acaba o parlamentarismo. Presidencialismo. É isso. E aí, quando o Jango vence esse plebiscito, ele acaba ganhando força, né, com a população, e aí ele tenta implantar as reformas de base dele, que seriam reformas estruturais em questões de habitação, as questões bancárias, educacional e principalmente a questão agrária que vai mais causar polêmica, né? E aqui quero deixar bem claro que essas mudanças estruturais que o Jango tinha em mente não era nada comunista, nada tão revolucionário quanto muita gente diz por aí. Inclusive, os próprios países bem desenvolvidos, os próprios Estados Unidos passou por uma reforma agrária, distribuição de terras, enfim, que são questões do próprio capitalismo, né, para desenvolvimento do país, da agricultura de um país, porque tu ter terras que não geram renda não é benefício para ninguém, né? Não é benefício para o próprio capitalismo. Então, não tinha nada de comunista no que ele queria fazer. Era uma reforma que ia beneficiar
a economia do país imensamente, né? E aí uma das questões que trouxe muita polêmica foi que em 62 ele criou uma lei de remessas de lucro, que era uma lei que proibia que empresas que atuassem no Brasil, que elas enviassem mais de 10% do seu lucro para fora do Brasil, ou seja, tinha uma multinacional com sede no Brasil, sei lá, a Volkswagen, qualquer empresa internacional, essa empresa não poderia enviar seu lucro para fora do Brasil, o lucro tinha que ficar no Brasil. E isso, obviamente, desagradava muito os interesses americanos, né, que queriam só instalar suas fábricas aqui, contratar uma mão de obra barata, pagar pouco imposto e levar todo o seu lucro para fora, né, não deixar nada no Brasil. Então, com essa lei, o Jango estava tentando valorizar o país, é uma posição bem nacionalista, protecionista, né. E como vocês devem ter visto... Vargas era, né? Oi? Como Vargas era, essa coisa nacionalista. Exatamente. Que o Jango Lembrando e Vargas que... são bem próximos. Exatamente, o Jango é o herdeiro político, né, do Vargas. Tem isso em mente que depois a gente vai falar ainda sobre isso. E como eu estou falando, nesse contexto, com essas medidas que o Jango estava tentando implantar no Brasil, e considerando o contexto de Guerra Fria, que vocês devem ter visto, da polarização, né, entre a União Soviética comunista, socialista, e os Estados Unidos, no auge, né, do capitalismo, da divisão dos dois blocos, o Jango era considerado comunista radical, né? Então, nesse momento, a CIA começa a financiar e olhar para o Brasil com medo, né? Lembrando lá de Cuba e todo esse contexto. Imagina um país do tamanho do Brasil, se chega a virar comunista, o que não ia virar, né? Para os Estados Unidos ia fazer muita diferença, né? Um país com potencial do Brasil, tamanho, até a localização geográfica, tudo isso era fundamental ter o Brasil como aliado. Não só o Brasil, né? A América Latina inteira, né? E que vocês também Exatamente. verão nos próximos, depois da ditadura no Brasil, como foi, né, esse contexto de interesse estadunidense na América Latina e que teve, né, de fato, interferência, né, política com as outras ditaduras que também tiveram na América Latina. Exatamente. Vocês vão ter uma aula só sobre as ditaduras do Cone Sul e que isso vai aparecer explicitamente, principalmente no Chile, na Argentina, em todos os países, e o Brasil não é diferente. Então, a CIA financiou duas instituições que tinham por objetivo ampliar o desgaste dessa imagem do Jango e preparar o caminho para o golpe. Então, eles começam a se aliar com os militares e a direita, os partidos de direita que não estavam satisfeitos, né, com o Jango. E aí ele cria essas duas instituições, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES. Como é que esses institutos atuavam? Por exemplo, lá nas eleições de 60, eles investiram em candidaturas conservadoras, investiram dinheiro para que esses candidatos tivessem mais visibilidade, enfim. Também começaram a fazer reuniões com os empresários do Brasil e com os militares para organizar esse golpe. Então, vejam que a CIA já estava atuando muito antes de 64. E isso que a gente estava falando antes, sobre ser um campo de pesquisa em expansão, tem muitos documentos aparecendo agora dessa atuação americana no Brasil, não só no golpe, como posteriormente, né? O quanto que eles influenciaram, até as questões de doutrina nacional, de vir para o Brasil ensinar como é que ia ser a tortura. Então, em muitos aspectos, teve influência dos Estados Unidos e aqui não foi diferente, desde o começo. Acho que pode passar, Bruno. Slide. Que demora. Se vocês tiverem alguma pergunta, né? Não se esqueçam de mandar no chat, falar com a gente, pra gente saber que vocês não estão dormindo. Bom, e aí os ânimos vão se acirrando, né? Aí, no dia 13 de março de 64, a gente tem o comício na Central do Brasil. Isso aí, Maria, acordadinhos, gostei. Nesse comício, o Jango, ele já tá numa posição, assim, que ele tá bem isolado,
ele começa a perder a capacidade de diálogo, né, com a oposição. E ali, nesse comício, ele faz um discurso muito inflamado, em que ele coloca que vai fazer as reformas de base de qualquer forma. Então, isso vem como um sinal para a oposição e para toda essa organização que estava acontecendo da radicalização do Jango, que ele já não haveria mais diálogo com ele. Além disso, o que causou também alvoroço por parte dessa oposição é que, se vocês olharem bem na foto ali, que está à esquerda, tem algumas faixas do PCB, ou seja, os comunistas reaparecem e começam a demonstrar o seu apoio ao Jango, o que também demonstra uma radicalização, por mais que não tivesse nada organizado de nenhuma forma, né? Que o Jango tivesse a proximidade com o PCB, né? O Jango nunca teve, eu acho, né? Não li a biografia dele, mas nunca teve afinidade diretamente com o PCB, né? Mas o PCB, nesse contexto de reforma, concordou, né? Era o Jango ou extrema-direita, né? Liberalismo. Exatamente. E aí, em oposição, em reação a essa radicalização do Jango, a gente tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que não foi uma só, foram várias, ali de 19 de março até 8 de junho de 64, algumas tem projeções que estimam que chegaram a ter mais de 100 mil pessoas, né? Então, a população, de certa forma, reagindo a tudo que estava sendo consumido, né? Imagina ali a CIA colocando dinheiro na mídia, enfim, aqui a gente começa a falar da mídia, né? Comprando esse discurso, né? Esse medo do comunismo e pendendo para esse lado mais conservador. Tem muitos estudos que analisam hoje, porque essa marcha da família ela foi muito levada pelas mulheres também, então um golpe que desfavoreceu muito as mulheres, e as mulheres ali se colocando a favor é uma contradição. Mas isso que a Maria falou ali, né? Vocês vão perceber durante essa aula que tem muitos simbolismos que nos são familiares e que eles estão sendo utilizados hoje em dia. Por isso que a gente precisa ficar muito atento, né, nessas questões. Os símbolos, eles têm muito peso, né, gente? Assim como a gente estava falando do integralismo e dos símbolos neofascistas, aqui a ditadura se apropria de muitos deles e muita coisa a gente está vendo ser usada hoje em dia. O Bolsonaro é um filhote da ditadura explicitamente, né? Ele não tem menor restrição em falar disso, né? Então, vocês vão perceber nessa aula como esses símbolos, eles se repetem. Foi de passado, né? E ali na escolha das fotos, eu acabei sendo um pouco tendenciosa e colocando a foto do comício com mais gente e da marcha com menos pessoas, porque eu queria um destaque ali das faixas, mas realmente teve uma adesão popular bem grande a marcha pela família, da Família com Deus pela Liberdade, tá? Se vocês pesquisarem imagens na internet, vocês vão ver que foi, inclusive, muito maior que o comício na Central do Brasil. Bom, aí as alas conservadoras e moderadas do Exército também temiam essa radicalização no país, e setores menores reivindicavam a participação política e melhores salários, como foi o caso da revolta da Marujada, protagonizada por marinheiros. Então, o que isso quer dizer? Vários setores dentro do Exército começam a se organizar também, não só o de alto escalão, como o de baixo também. Inclusive, aqueles setores que apoiaram o Brizola lá em 61, agora vão se voltar contra. O Brizola já não consegue mais o apoio para impedir esse golpe, né? Então, tem uma radicalização do próprio Exército nesses anos que seguem aí do governo do Jango. E a rebelião, propriamente dita, ela começa em Juiz de Fora, em 30 de março, e ela foi comandada pelo Olímpio Mourão Filho. Mais uma coincidência, aqui é só uma coincidência mesmo com o nome do vice-presidente. Eu acho que se eles têm um parentesco, é distante. Eu fui atrás e não achei nada próximo. Eu acho que eles têm um parentesco distante, apesar dos dois serem do Exército e do mesmo... Só que esse Olímpio Mourão Filho, ele é mineiro e o nosso vice-presidente atual é gaúcho, né? Então, enfim, ele
de certa forma, ele fura a organização e ele começa o movimento por conta, lá em Juiz de Fora, com uma marcha em direção ao Rio de Janeiro, né? Ele coloca tanques e os militares lá acho que é do 4º Batalhão, se eu não me engano, na rua, e começa aí esse movimento do golpe. Como foi uma movimentação muito espontânea, que não estava organizada, que não era o plano inicial, os outros temiam que houvesse uma reação popular, né, que isso estragasse o golpe, mas, para surpresa deles, não houve qualquer resistência, né, isso que é uma questão que a historiografia tenta entender por que não houve resistência, né, é complicado. Uma paralisia, né? A gente fazer até algum juízo de valor. Mas é que, mais uma vez, né, os americanos, com a Operação Brother Sun, organizado pelo embaixador Lincoln Gordon, que é uma figura central para entender a ditadura no Brasil. Ele aparece em muita documentação, ele foi muito importante, um grande articulador do golpe. Com o apoio militar dos Estados Unidos e da CIA, eles já estavam ativos no Rio de Janeiro, eles estavam infiltrados. Os navios de guerra foram posicionados na costa do Brasil, preparados porque eles achavam que ia acontecer uma guerra civil, né? E o Brizola, mais radical que tinha na época, né, chegou a organizar uma resistência, mas, como eu falei antes, ele não conseguiu apoio, como ele tinha conseguido em 61. E aí, nos dias seguintes, a rebelião foi crescendo, não houve reação do Jango, isso é uma coisa bem polêmica. Tem historiadores que tentam defender ele, dizendo que ele preferiu que não houvesse derramamento de sangue, ele preferiu se entregar para que não houvesse uma guerra. Porém, tem outros que julgam, né, por ele não ter aderido à resistência, não ter se juntado ao Brizola, não ter se articulado, né? Pois, afinal, ele era o presidente do país, ele simplesmente pegou a mala dele e foi embora, foi para o exílio no Uruguai e lá ficou até morrer, né? Até tentou uma articulação, que depois a gente vai ver, mas muito ineficiente, né? Perto da estrutura que a ditadura já tinha montado naquela altura. E aí, a consolidação do golpe vem em 2 de abril de 64, quando a Câmara declara vaga a presidência do Brasil, né? Como o Jango foi embora, ele era o vice-presidente, o próximo na linha de sucessão seria o presidente da Câmara, mas eles acabam empossando o presidente do Senado, e acho que tem um recorte de jornal, né, na próxima. E aí também a gente vê a questão dos civis, né, atuando no golpe, porque os congressistas, os deputados, os senadores, eles foram coniventes com a situação, isso é inegável, né, ao declarar a vaga. Eles também podiam ter se unido à resistência, enfim, mas não o fizeram. Muito pelo contrário, ajudaram. E aí a gente vê ali a primeira página do jornal o Globo, no dia 2 de abril de 64, empossado o Mazzilli, que era o presidente do Senado. E aí, olha só, quando a gente fala da influência da mídia, né? O que ele coloca ali no subtítulo? Fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Então, eles tinham essa noção de que a democracia ia ser perdida com o Jango, porque ele era comunista, né? Eles não achavam que estavam implantando uma ditadura, eles achavam que estavam fazendo bem. Inclusive, tem muitos militares que anos depois, vão se arrepender e vão dizer, mas eu achava que ia ser só uma coisa provisória, depois a gente ia fazer eleições novamente e não foi o que aconteceu. E aí começa a ditadura civil-militar midiática, enfim, no Brasil. Exatamente. Posso? Então tá, gente. O subtítulo ali tá como Governo Castelo Branco, né? Mas então um pouquinho antes do Castelo Branco, né? A gente vai ver então o Ranieri Mazzilli, como a gente viu na reportagem ali do jornal O Globo. E é importante frisar, jornal O Globo, detentor do Grupo Globo de Comunicações. Faz parte do Grupo Globo de Comunicações, que na época também já tinha o canal, né, de televisão. Inclusive a RBS, afiliada à Rede Globo. E não era senador, era deputado, falha minha. Em 64 já tinha
a 0 hora, porque antes era a última hora, depois foi 0 hora, eu não lembro agora, ou 64 ou 66. Enfim, mas 0 hora e última hora são os mesmos jornais, vocês vão ver alguns última horas pelos slides. O deputado, então, Ranieri, ele é então nomeado, né, como presidente provisório, porque se tinha noção de que se teria, né, como a Manu falou, uma eleição logo em seguida, porque era só para afastar o comunismo do Brasil, né, e não necessariamente colocar no poder os militares. Em 9 de abril, então, vai ser emitido então, o primeiro dos 17, né, ato institucional, né, os famosos AIs. E esse talvez, se tem um conteúdo que mais aparece em prova de vestibular, é sobre os atos institucionais, é sobre esses AIs. Teve 17, mas os mais famosos, que com certeza a cada 1 ou 2 anos acaba caindo pelo menos sobre um, né, um que seja uma menção, são os primeiros 5, né? Do AI1 ao AI5 são os mais aparecidos nas provas e que a gente vai ver hoje. Vai então ser emitido o AI1, né? O ato institucional número 1, que estabelecia então o aparato de repressão. Ele vai então oficializar a repressão, o regime militar, né? Ele, a partir do AI1, vai estar explícito nesse documento. Aí, para quem não sabe, né, ato institucional ele é tipo um anexo, falando mais abertamente, a Constituição. Então, essa é anexa, é um pedaço de documento que vai ser anexado à Constituição e que vai valer como se fosse uma lei, por assim dizer, né? Como se fosse um decreto. A partir desse aí, o AI1, então, vai colocar na presidência da República o Marechal Humberto Castelo Branco, né? Então, o primeiro presidente desse período de ditadura militar. Através de uma eleição indireta do Congresso e também com apoio militar. Pode falar, Manu. Só fazendo um parênteses, esses aí são mais ou menos como a gente tem as PECs hoje, que é projeto de emenda à Constituição, né? Eles são mais que decretos e portarias, enfim, eles mudam a Constituição, né? É uma coisa bem grande. Exatamente. E a partir desse AI1, então, o Poder Executivo vai ganhar mais poder do que ele tinha no momento, né? A gente lembra lá, segundo as teorias de Montesquieu, dos 3 poderes, onde os 3 poderes, né, Executivo, Judiciário e Legislativo, devem agir em conjunto, em harmonia e em equilíbrio, né? Nenhum pode ter mais poder que o outro. Mas, a partir desse A1, o Executivo começa, então, a ter mais poder do que os outros 2 poderes. O presidente Castelo Branco, então, decreta um estado de sítio no país, que nesse primeiro momento dura 180 dias, né? A gente viu o que é estado de sítio nas aulas do Vargas, né? Estado de sítio é tipo colocar o estado em clima de guerra. Algumas garantias civis são canceladas, né? E também junto com esse decreto de estado de sítio, o Congresso não foi consultado, né? Para essa questão do estado de sítio. Nesse momento, então, ressurge, né, a questão da Lei de Segurança Nacional, que a gente já tinha visto lá no Getúlio Vargas, né, que é essa questão de criar um departamento governamental que cuidasse, né, da segurança nacional do país, que cuidasse dos interesses de uma parcela da população, né, que é essa parcela mais elitizada, militarizada, né. Então, vai começar a se ter uma postura mais intervencionista e autoritária, né? Se o Jango e o próprio Jânio, antes dele, eram presidentes que não eram, de longe, figuras autoritárias, agora, então, a postura do novo presidente é de uma postura de autoritarismo e de intervenção, né? Então, vai começar, então, uma extrema repressão a todos os opositores que ameaçavam, então, esse novo governo, né? E eu cheguei a ver uma breve... Não lembro agora onde que eu vi, mas quando eu estava estudando aqui, nesse primeiro momento, nos primeiros meses, assim, mais de 400 pessoas foram perseguidas e caçadas, né? Ou servidores públicos, técnicos, administrativos de universidades, de prefeituras, enfim, no Brasil se chegou a essa quantia nesse primeiro momento de 400 pessoas perseguidas e reprimidas, né? Pode falar. Vale lembrar, porque tem muita gente que define uma fase mais forte da repressão lá nos anos seguintes, com o Médici, o Costa e Silva e tal, e aqui acho que foi mais tranquilo, mas como o Bruno está falando, não é bem assim. Inclusive, eu quero mencionar aqui, não sei se vocês lembram quando a gente falou da campanha da legalidade, que quando o Brizola começa
a se organizar, vem uma ordem de Brasília para a base aérea de Canoas para bombardear o Palácio Piratini. E foi um militar da base aérea de Canoas que impediu. E esse cara foi o primeiro morto, logo nos primeiros dias aqui, logo em abril de 64, foi um dos primeiros mortos da ditadura em todo o Brasil, porque foi o cara que impediu que o Piratini fosse bombardeado lá em 61, para ver como já matavam as pessoas desde aquela época. Exato, considerado como uma ameaça, um traidor, né, do exército. Aqui a gente colocou, então, alguns setores, né, mas não foram apenas esses, né, que foram, então, começaram a ser perseguidos, entre eles sindicalistas, né, os operários mais organizados, né, politicamente, professores universitários, parlamentares, estudantes universitários e secundaristas também, né, a gente tem um certo mais espaço para quem está na universidade, mas a gente vê hoje, né, em 2013, teve muita influência dos estudantes de ensino médio e também, né, na ditadura militar a gente vai ver que também teve muita luta, né, dos estudantes secundaristas, né, do ensino médio. Adolescentes jovens, por assim dizer, né, não só pessoas de mais de 20 anos. Jornalistas, intelectuais, enfim, entre outras pessoas, outras profissões, foram então começaram a ser perseguidas, né. Uma das ferramentas mais usadas, né, e de certa forma mais conhecidas na historiografia para essas perseguições eram então os chamados IPMs, os inquéritos policiais militares, que eram nada mais que dossiês completíssimos, sobre toda a vida daquela pessoa que era considerada como uma ameaça, né, era considerada como uma inimiga da ordem. Então existiam lá pranchetas, pastinhas sobre um professor na URGS, ali a gente teve agora ano passado um monumento aqui no centro, na faculdade, no campus central, perto da faculdade de educação, um monumento em homenagem aos professores que foram expurgados durante a ditadura militar, né? Expurgado é ter o seu contrato, né? O seu vínculo com a universidade cancelado, né? Foram, então, expulsos, demitidos, por assim dizer, né? E os inquéritos policiais, então, eram essas ferramentas utilizadas como na investigação desses inimigos da ordem. Aqui tem pode falar. Vale lembrar que o nosso presidente está tentando retomar essa prática, né? Não sei se vocês acompanharam na mídia, mas ele está investigando várias pessoas dentro do serviço público que são contrárias a ele. Tá bem polêmico isso aí, né? Aproveitando então esse gancho de fofoca. Fofoca não, né? É a notícia, informação. Um professor da URGS lá da História, né, que inclusive é quem me orienta, né, nas minhas pesquisas, o Benito, ele, ano passado, rolou um dossiê que circulou na Câmara de Deputados lá de Brasília, que ele mais 4 ou 5 professores universitários do Brasil tinha informações sobre eles nesse documento, porque eles eram pessoas que tinham pesquisas que alguma parte da bancada dos deputados não concorda, né? O meu professor, por exemplo, pesquisa a história das sexualidades, homossexuais, lésbicas, enfim, ele pesquisa sobre isso e ele estava o nome dele lá. Tinha também professores que têm pesquisas na área de ditadura militar. Então, para ver como essa questão de inquéritos e investigações não é algo recente, mas é algo bastante atual que existe ainda nesse período que a gente pode se dizer que estamos numa democracia, né? Aqui tem uma imagem de um jornal, né, de uma professora de Minas Gerais que foi presa pelo DOPS, a gente logo mais vai ver o que é DOPS, mas só quero ler o que está em amarelo ali, né, que ela foi enquadrada no inquérito dela, que investigou ela, né, por ser uma professora de mineiros, né, mineradores, eu não sei se é mineiros ou mineradores que quer dizer aqui, mas enfim, ela foi presa porque no modo de ensino dela, né, ela utilizou a metodologia de alfabetização do Paulo Freire para adultos. Então, por ela ter utilizado essa metodologia do Paulo Freire, que naquela época também já era considerado, né, um inimigo da pátria, chegou a ser exilado, né, ela foi presa por causa disso. Não sei o que se deu, não fui atrás de mais informações sobre ela, se ela foi liberada depois ou mesmo, né, se chegou a ser executada. Paulo Freire, que é o intelectual brasileiro mais citado no mundo, né? Uma das maiores referências em educação do mundo, um cara extremamente respeitado no mundo inteiro. E aqui no Brasil, até hoje tem o busto dele na frente do Ministério da Educação, que estavam tentando retirar, enfim. Mas é muito relacionado com o quanto a metodologia dele é revolucionária, né?
fundamental. Exatamente. Então, um pouco mais sobre o governo Castelo Branco, né? Numa perspectiva mais econômica, não foi tão ruim, né, no primeiro momento, e não foi tão ruim no sentido de números, né, de estatísticas. Porque a economia, de certa forma, se estabilizou, né, após o medo do comunismo ter passado, então o empresariado voltou a conseguir ter uma maior estabilidade de investimentos, enfim, né, e também a entrada de capital estrangeiro, como a gente também vai ver. Então, como primeira medida econômica, o Castelo Branco criou então o chamado PAEG, né, um Plano de Ação Econômica do Governo, que tentava então controlar a crise econômica, né, principalmente a inflação que já estava antes mesmo do Jango assumir, né. A gente vê quando no próprio governo JK e na década de 50, enfim, né, teve várias dificuldades econômicas no país. A inflação estava altíssima nesse período, né, e quando a gente vê essa questão do golpe, isso tudo tem muito a ver com a questão econômica também, né? Se a gente vê um enfraquecimento da economia, um aumento da pobreza, um aumento da desigualdade, não, mas do desemprego, esses números acabam então sendo utilizados como para retirar as pessoas que estão no poder, né? A gente viu isso no caso da Dilma Rousseff lá em 2016, vimos também na questão do Jango, né? Além da questão do comunismo. Então, a primeira medida que se tem é criar então esse plano de recuperação da economia, né? E estava incluído nesse plano, né, o arroxo salarial, que é quando os salários dos trabalhadores, dos operários, não recebem um aumento gradual conforme a inflação, né? Então, eles todo ano, não todo ano, mas todo dia praticamente sobe a inflação, né? As coisas vão subindo de preço e os salários eram então fixados, congelados naquele valor, ou seja, cada vez mais eles vão trabalhando, ganhando a mesma coisa e as coisas vão aumentando de preço e chega um momento que eles não conseguem então comprar certas coisas extremamente necessárias, né? E isso então vai gerar uma acumulação que a gente vai ver logo mais, que vai causar greves e tudo mais. Um enorme, né, descontentamento da classe trabalhadora. Também vai ser muito forte, né, nesse início de governo do Castelo Branco, uma política de privatização do que era então a empresa estatal, né, do que era de domínio do governo. Vai haver uma privatização, vai se tornar então algo privado, coordenado, administrado por uma instituição privada, né, por um empresário praticamente. E vai haver então uma valorização da entrada, né, de trazer para o Brasil multinacionais estrangeiras, né, e que vai então acabar por no fim nessa lei que o Jango tinha colocado, que a Manu chegou a comentar, da lei de remessa de lucros, né? Que o Jango tinha colocado que todo o dinheiro ganho por empresas multinacionais, né? Por empresas estrangeiras no Brasil, esse dinheiro tinha um certo limite do que eles poderiam retirar do Brasil para mandar para o país de origem. Dando um exemplo, uma empresa dos Estados Unidos está aqui, tá aqui no Rio Grande do Sul, se elas estão tendo muitos lucros, por assim dizer, elas vão ter, segundo a lei que o Jango tinha criado, eles tinham um limite de até quanto eles podiam enviar para lá. Eles não podiam enviar 100% dos lucros para os Estados Unidos. Alguma parte do lucro tinha que ficar aqui no Brasil, por conta que ele foi feito aqui no Brasil, né? Então, porque é muito fácil tu ir lá no país, começar a lucrar muito e depois levar tudo que tu ganhou de volta para o teu país sem não ajudar nada no desenvolvimento daquela terra, né? Isso é praticamente o que Portugal fez com o Brasil, né? E não só Portugal, os países europeus fizeram com o globo, né? De ir, retirar e depois voltar. E continua acontecendo, Continua né? acontecendo, né? Não é algo que está em queda. Vai ser criado nesse meio, então, o Serviço Nacional de Informações, né? Como um aparelho de controle e perseguição a quem conspirava, a quem era contra esse regime militar, né? E vai ser muito importante então o trabalho do IPES, né, que a Manu comentou, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que era financiado além dos Estados Unidos, né, além da CIA, também era financiado pelo empresariado brasileiro, né, o empresariado, a alta burguesia brasileira, que participa, né, da administração pública. A gente vê na política de café com leite, depois no Vargas, né, o quanto a alta burguesia sempre esteve atrelada à administração pública, né? Até mesmo no Brasil imperial, né, os grandes senhores de terra tinham tinham muito a sua voz ouvida, né, perante o imperador.
em 27 de outubro de 65, então vai ser emitido um novo ato institucional, o AI-2, que vai então ele vai ser famoso por pôr fim aos partidos, né? Se antes a gente tinha diversos partidos, eu esqueci de colocar uma imagem, mas tinha PTB, PCB, me ajuda, Manu. A UDN. A UDN, todos esses partidos vão ser então extintos, vai ser proibida a existência desses partidos e, segundo o ato institucional, só vai ser permitido a existência de dois partidos. A ARENA, né, a Aliança Renovadora Nacional, que vai ser um partido pró-governo, vai ser um partido formado majoritariamente por pessoas ligadas ao setor militar, né, ao exército, à aeronáutica, à marinha, enfim. Também vai ter alguns civis, mas a maioria vai ser sempre de classe alta, classe média, profissionais liberais, enfim, pessoas que eram, então, pró-governo. E para não causar uma imagem tão ruim perante a sociedade, por assim dizer, vai ser, então, possibilitada a existência do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, que assumiria, então, essa posição de oposição ao governo, né? De ser, então, alguém que não era extremamente ligado ao governo, mas estava lá na Câmara dos Deputados, senadores, fazendo um papel de oposição, mas, claro, nunca sendo um empecilho, nunca sendo uma oposição de fato que proibisse qualquer atitude, qualquer ato do governo militar, né? Então, o MDB era quase como uma oposição, agora me arrisco a dizer, não sei se alguém já falou, uma posição figurativa, que em diversos momentos, né, vai fazer vista grossa, vai aceitar medidas do governo, né, do governo militar, do regime militar, que, de certa forma, até vão ser contra a Constituição, né? Aí aqueles que se colocassem de forma muito radical contra o governo, rapidinho desapareciam, eram exilados, então não tinha muito espaço para a oposição. É só uma fachada figurativa, como o Bruno disse aí. Exatamente. Aqui tem uma chargezinha sobre isso, né? Tem o carinha ali de preto dizendo: e se o MDB por acaso vencer as eleições, né? Porque existiam eleições, né? Principalmente eleições menores para vereadores e deputados, né? Não existia eleição para presidente, mas existia eleição para os outros cargos do executivo e do legislativo. Daí o de preto ali, e se o MDB ganhar as eleições? Daí o de cinza ali, mais claro, vai dizer: muito simples, passamos a arena para a oposição, no sentido de que não faz diferença qual que é a oposição, qual que é o pró-governo, porque os dois, mesmo tendo nomes e algumas particularidades, os dois estão defendendo a mesma causa, que é a permanência desse regime militar, né? Que é a permanência dessa revolução, entre aspas, que eles chamavam na época. Essa tirinha é do Ziraldo, né? É um cartunista bem famoso, não sei se está vivo ainda. Mas é bastante, já vi várias vezes os cartoons dele aparecendo em provas. Então, em 5 de fevereiro, vai ser de 66, quer falar? Só rapidão, porque tem muita gente que usa o fato de terem dois partidos como um argumento para dizer que não era uma ditadura. Que era mas uma como democracia. vocês podem... que era uma democracia e por ter eleições, etc. Mas como vocês podem perceber, não era bem assim a coisa. Uhum. Em 5 de fevereiro de 66, vai ser promulgado, então, um AI-3, que vai determinar as eleições, então, indiretas para governadores e prefeitos da capitais. Por que ele fez isso? Porque, por máximo que o MDB era, de certa forma, como a gente falou, algo mais não tão radical de oposição, chegou um momento que alguns candidatos do MDB chegaram, né, a se articular um pouco mais radicalmente, e para cortar, digamos, o mal pela raiz, foi então proibida a eleição direta, né, para governadores e prefeitos das capitais, né? Então, as eleições existiam apenas para vereadores e deputados estaduais e senadores, né? Para governadores e prefeitos das capitais eram então indicados figuras do governo. Muitas vezes vão ser deputados mais votados daquela região, né? Digamos, o deputado mais votado da capital, Porto Alegre, e se era um, ou não necessariamente o mais votado, mas um deputado pró-governo acabava assumindo então a vaga de prefeito de Porto Alegre por ser indicado, né? Por ser eleito indiretamente, né? Pelo governo federal, pelo regime militar.
As eleições, então, de outubro de 66, próximas eleições de outubro de 66, né? Porque tudo isso que está acontecendo, gente, esses AIs sendo emitidos e tudo mais, como a gente falou anteriormente, já nesse período a sociedade já não estava tão calma como esteve nas semanas e nos dias de movimentação do golpe, né? Aqui a sociedade já passava 3 anos 2 anos de 64, né? A sociedade já estava um pouco mais ligada, ou pelo menos alguns setores já estavam um pouco mais organizados, e já existia então certa resistência, né? Certa manifestação, certos protestos nas ruas, né? Inclusive também durante as eleições. Então, chegando, né, às eleições de 66, o Congresso vai ser fechado pelo presidente Castelo Branco, e em 7 de dezembro, né, após as eleições, vai ser emitido o AI-4, que vai visar, então, a construção de uma nova Constituição. Se antes estava tendo esses AIs, esses atos institucionais, que eram, de certa forma, esses anexos, como a gente falou, né, à Constituição de 60... Qual era a última Constituição? Agora eu não vou me recordar qual era a última Constituição antes da... Mas acho que era a Constituição de 46, a de pós-Getúlio Vargas. Não? Teve outra depois? Tá, vai pesquisando aí. Mas a Constituição que estava em vigência durante o golpe, né, durante o ano de 64 e 65, essa Constituição já estava tanto cheia de penduricalhos desses AIs, desses anexos, que então vai se construir uma nova Constituição, né, que vai ser emitida no dia 24 de janeiro de 67, né, um pouco após o fechamento do Congresso. O Congresso, pelo menos a parcela de deputados do Congresso Nacional que apoiava, que era pró-governo, chegou, né, a participar da construção dessa nova Constituição, mas essa Constituição foi formada principalmente por pessoas ligadas ao governo, né, pela ala militar. Aqui no slide está em branco, nova Constituição, é o hiperlink para o PDF da Constituição, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Essa Constituição de 67, vocês conseguem lá ver como ela estava na internet. Então, o Congresso vai voltar a ser reaberto após a promulgação dessa Constituição, por conta que os que restaram, né, os que não foram perseguidos, mesmo os que não eram tão explicitamente pró-governos, o Congresso vai ser reaberto porque os deputados acabaram aceitando então a emissão dessa nova Constituição, né? Nessa nova Constituição, muito baseada nesses atos institucionais que já foram estabelecidos, além de aumentar então os poderes do regime militar, ela também vai aumentar mais o poder do executivo, né? Vai dar mais chances do executivo se sobressair sobre os outros poderes, né? Tanto o executivo quanto tanto o legislativo quanto o judiciário. E vendo, né, que essa questão de se emitir uma nova Constituição, já começa então a se ter a circular essa noção de que os militares não estão tão provisoriamente no poder, né? Se eles estão ali até criando uma nova Constituição, é porque eles estão planejando ali ficar por um tempo indeterminado, né? Porque formar uma Constituição nova, promulgar ela e colocá-la em vigor é algo muito trabalhoso, é algo muito grande e que não... Se ela está sendo promulgada é porque o trabalho que querem fazer não é um trabalho tão rápido, por assim dizer. Não é um trabalho tão provisório como eles prometeram, né, quando assumiram o poder em 64. É de 46 a Constituição, certo. Então, em março de 67, né, gente, tem muitas datas aqui, mas não se preocupem com essas datas, tá? Não, quando tiver as questões vestibulares, nunca cobro da pessoa que ano que caiu a Constituição militar. Não vai ser cobrado isso. Eles vão estar na descrição da questão sobre as datas, né? Não é decoreba de datas, as provas de história. Em março de 67, então, vai ser eleito indiretamente o presidente Costa e Silva, né? Que já colocando em evidência, né, esses novos poderes que o executivo ganhou a partir da Constituição de 67. Então, eles vão eleger indiretamente o general Costa e Silva, né, assumindo o lugar do Castelo Branco, e vai ser nesse período, né, do governo do Costa e Silva que vai ser chamado, então, os anos de chumbo, né? Iniciam com o Costa e Silva e vem o seu auge, né, no governo do Médici, como a gente vai ver logo em seguida. Sobre o governo Costa e Silva, então, de 67 a 69.
a Constituição do Congresso, né, ela era de maioria de deputados da Arena, né, como a gente falou antes, a maioria que aceitava, que era pró-governo, aceitava a promulgação da Constituição, aceitava os AIs, aceitavam tudo. O que fazia, né, o MDB, apesar de ser um partido não tão radical, ele não tinha condição nenhuma de confrontar qualquer atitude, qualquer política que o governo tentasse fazer, né. Em razão dessa paralisia, deixa eu só ver o que a Maria falou. Promulgada é quando. Ah, já está respondendo? Sim, é. Quando ela é emitida, ela promulgada, ela é. A partir daquele momento ela está valendo. Ela foi promulgada, ela está valendo. Se ela não foi promulgada, ela não está valendo, por assim dizer. Quando algo é lançado. Certo? Em razão dessa paralisia, dessa perda de força que o Congresso tinha, né, vendo que o Poder Legislativo estava inferior ao Poder Executivo, vai ser então formada, né, principalmente por pessoas que não participavam do governo, que eram contrárias ao governo, né, pessoas que também no passado chegaram a ser inimigas políticas, né, como o Juscelino Kubitschek, o Jango e o próprio Carlos Lacerda, né, lembra do Carlos Lacerda, jornalista que que teve aquela tentativa de assassinato dele, né, do Carlos Lacerda, e que botaram a culpa no Getúlio Vargas, e que daí, por conta disso, o Getúlio Vargas se suicidou. O Carlos Lacerda, então, é uma pessoa considerada, né, assumidamente de direita, enquanto o Jango é alguém mais de centro, né, essas pessoas vão se juntar para formar, então, uma frente ampla, né, um grupo de políticos brasileiros que tentariam, então, se organizar. Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda eram deputados do MDB nesse período, vão tentar se organizar para ser um grupo que vai tentar fazer, né, uma oposição mais forte ao governo. Claro que não vai ser permitido. Lacerda, né, que chegou a apoiar o golpe, né, em 64, era um jornalista que escrevia e era um político que validou a entrada dos militares para depor o Jango, né, fazendo parte dessa frente ampla, vai ser caçado, né, e vai ser exilado durante esse período de 67, né. JK e Lacerda, então, com intenções de se candidatar à presidência, vão ter seus direitos cassados, né, seus direitos políticos cassados e vão ser exilados. Então, a frente ampla não vai acontecer. A Manu chegou a dar uma olhada antes que o Carlos Prestes, né, um outro político, de fato, mais ligado à esquerda, também vai fazer parte dessa frente ampla, né, dessa organização, apesar de no momento não estar no Brasil, não estar sendo deputado, né, como o Juscelino era, por exemplo, mas o Carlos Prestes vai fazer parte dessa frente ampla que não vai ter muito sucesso, né, vai ser um grupo que vai ser simulado, enfim, dissolto logo em seguida de sua formação. Pode falar, Manuel. O Carlos Prestes é aquele que liderou o movimento tenentista, o marido da Olga Benário, que foi preso, ela foi enviada para o Hitler lá nos campos de concentração, enfim, é um dos comunistas mais famosos do Brasil, né, que era um dos maiores opositores do Getúlio. Então, lembra quando a gente falou, né, que o Jango era o representante, percebam, né, esses desdobramentos da política do Brasil, né. De um lado a gente tem, então, o Lacerda, o Prestes, que era esse comunista super famoso, se aliando ao Jango, que é o herdeiro político do Vargas, que está se aliando ao Juscelino e ao Carlos Lacerda, que foram os caras que eram também opositores ferrenhos, né, ao Getúlio Vargas. Então, percebam como a situação já estava num ponto que todas essas forças políticas fizeram uma frente ampla para se unir em oposição à ditadura militar, né? E até no caso do Jango, que estava exilado no Uruguai, tentava fazer uma denúncia internacional, né? Eles se reuniram no Uruguai, acho que tem uma foto até depois, se eu não me engano, para discutir, porque a situação estava muito precária, né, com violações de direitos humanos, perseguições, enfim. E vale falar que quem fazia oposição a essa frente ampla era o Brizola. O Brizola não concordava, não queria se juntar com os golpistas. Achava um absurdo isso, mas foi uma tentativa muito mais diplomática e simbólica do que, de fato, efetiva, né, de fazer oposição à ditadura, que já estava super implantada e funcionando. Em 3 anos, né, já
para após 3 anos se organizar e nesse momento ainda não era o início, né, do que a gente chamou ali no slide anterior de anos de chumbo, né? Ainda vai vir muita mais violência, por assim dizer, uma repressão mais violenta, né, vai vir a ser do que nesse momento ali estava vivendo, né? Pode falar. Inclusive, tem umas polêmicas até hoje sobre a morte do Jango, né? Tem um neto dele que tá na política até hoje, que até pediu a exumação do corpo, porque ele morreu no Uruguai, em umas circunstâncias meio suspeitas, ninguém sabe ao certo. Acho que depois a gente vai falar mais também sobre as ramificações, né, das ditaduras em todos os países. Então, às vezes tinha um perseguido político no Uruguai e ele era exportado, extraditado, né, de volta para o Brasil, porque eles trocavam informações. Isso que é uma coisa que está ainda sendo pesquisada. Como é que essas informações dos perseguidos políticos do Brasil chegavam, né, na Argentina e no Uruguai para eles saberem que essas pessoas eram fugitivos, né? Então, para vocês verem que não era uma coisa isolada, assim, de todos os países, até pela atuação americana, né? Exatamente. Existia, né, todo um controle dos correios, então todas essas. Porque lembrando que não tinha internet, né, gente? O jeito de circulação das informações, né, das coisas que estavam acontecendo era bem diferente do que é hoje. E então, imagina para chegar a trocar cartas, trocar informações, se juntar nessa frente ampla, o quanto eles não se arriscaram, de certa forma, né? E quando a Manu falou do Brizola ali, de não ele ser contra a frente ampla, era principalmente porque essa frente ampla fazia parte de pessoas que apoiaram o golpe, né? Como o Carlos Lacerda, entre outros, né? Mudando então agora um pouco de assunto, a gente vai então começar a falar de uma parte mais da resistência, né? Que é, principalmente, a gente vai começar o movimento estudantil, né? Que começa então a protestar por conta desses já 3 anos que já estavam acontecendo a ditadura, começa a protestar por melhoria na educação, né? As universidades nesse período estavam extremamente sucateadas, né? Estavam em decadência, os professores sendo perseguidos, essas questões de autoritarismo, né? Estavam em constante vigor e o movimento estudantil começou então a se organizar. Lembrando que a UNE, né, a União Nacional de Estudantes, já estava proibida logo em seguida que o golpe militar foi promovido, né? Em março de 68 vai acontecer um episódio durante uma manifestação na UFRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vai ter um protesto que principalmente clamava por melhorias no RU, né, no restaurante universitário. Os estudantes estavam se juntando para melhorar a comida, para melhorar o serviço do restaurante. Estavam protestando pacificamente durante no espaço da universidade. A polícia militar, então, chamada, né, para tentar conter esse protesto, e acabou atirando, né, acabou assassinando o estudante de 18 anos, ele não era nem estudante da UFRJ, ele era estudante secundarista. Acabou assassinando, então, o Edson Luiz, que então, em decorrência desse assassinato, né, ocorreu uma enorme comoção, uma indignação popular, né. Se até então alguns civis que não tinham tanta noção política, tanta participação política, participação civil, né, eram pessoas ditas mais comuns, por assim dizer, a partir desse assassinato que ganha manchetes das principais mídias do país, né, a partir desse assassinato vai gerar uma enorme comoção, né, no Brasil inteiro. Setores da sociedade, principalmente a classe média, que foi quem estava mais favorável ao golpe em 64, a partir desse momento, com esse assassinato, com essa repressão extremamente violenta, começa então a própria classe média, algumas pessoas, né, da classe média começam então a se mobilizar, começam então a ir para as ruas protestar contra então esse regime que agora estava nitidamente assassinando pessoas, né. Vai acontecer um outro ato, né, em decorrência desse assassinato, né, no dia 21 de junho, no Rio de Janeiro, vai acontecer um outro ato e novamente mais pessoas vão morrer. Nesse episódio vai receber o nome de Sexta-feira Sangrenta, né? Esse ato de dia 21 de junho vai ser numa sexta-feira, onde 5 pessoas, dessas 5 pessoas não eram todas protestantes. Parece que 2 policiais morreram também nesse processo nesse protesto dessa sexta-feira. Como eles morreram, eu não sei também dizer para vocês.
Após, então, essas comoções, dessas mortes causadas nos protestos, vão acontecer mais protestos ainda no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, e vai acontecer então a passeata dos 100 mil, que vai ser, pode-se dizer, o maior evento, né, de protesto contra a ditadura nesse período inicial, né? A gente vai ver protestos maiores só após os anos 80, durante todos os anos desse ano, né, de 68 até final de 70, assim, a sociedade não ousou de maneira nenhuma protestar tão radicalmente nesse sentido, né, como a gente vai ver nas fotos agora. Aqui tem Acho só um adendo. Vale fazer um recorte de gênero e de raça também, nesse caso do Edson Luiz. Ele é um homem branco, estudante de uma universidade federal da classe média, como o Bruno falou. Os jovens negros nas periferias, as mulheres, sempre sofreram violência, né? Só que, como ele falou, a primeira vez que publicamente o aparato repressivo assassina um membro da classe média, né? Então, entender também essa revolta popular, porque ela atingiu um setor aí que não estava sendo, que não tinha perdido nenhum privilégio até então, que não estava sofrendo com a repressão, estavam reprimindo os guerrilheiros, os comunistas, os opositores, né? Então, para eles, enquanto estava tudo bem, estava tudo certo. Só que quando matam um membro dessa figura do Edson Luiz, realmente um jovem, né, causa muita 18 comoção. anos. Jovem, exatamente. E a repressão que vem depois disso, desse episódio da passeata dos 100 mil, ela é proporcional à reação que a sociedade teve, né? Então, foi extremamente reprimido. A gente vai ver logo, não dá spoiler. Tá, desculpa. Mas, então, vamos lá. Fala, Vai né? lá. Não, mas é pra gente ter essa noção. E acho que também falar que tem muita coisa que a gente não sabe, né? Tem muita essa coisa da dita branda no Brasil, né? Mas tem muitos corpos que não apareceram até hoje. Tem muitos documentos que foram queimados, tem muita coisa que não se sabe sobre essa parte da violência, né? Do aparato repressivo. E só para comentar ali, Lacerda vai a Jango e faz pacto político, né? Que o Lacerda procurou o Jango, lembrando que o Lacerda, como a gente comentou, né? Fazia oposição ao Getúlio, e o Jango é o herdeiro político do Getúlio, né? Então, essas bizarrices, assim, dos desdobramentos políticos da história do Brasil, sendo aí também retratados na Folha de São Paulo, mais uma vez. Exatamente. Aqui a gente tem então outras reportagens, outras manchetes, né? Agora já mais em 68. Violento conflito entre polícia e estudantes em Brasília. Edson sepultado, né? A gente vê então que em Brasília, como eu falei ali antes, outras cidades já estavam se comovendo com esse assassinato do estudante, e o Edson, né, já tinha sido sepultado no dia dessa reportagem aqui. Então ele já tinha sido morto. Aqui, Edson tomba no calabouço. O calabouço era como eles chamavam um espaço, quase um DCE, um diretório, enfim, dentro da UFRJ. A tropa de choque da PM, né, Polícia Militar, surpreende os estudantes e chega atirando, né? Aqui tem uma manchete. Aqui está o corpo deles tirado, né, no velório, e embaixo tem uma foto, né, das passeatas. A gente também vê uma foto de passeata em Brasília, na Folha de São Paulo, né? Tinha bastante gente protestando. Aqui uma foto, né, do enterro também do sepultamento do Edson Luiz. A gente vê, né, plaquinhas de abaixo o imperialismo. Aqui tem uma outra, intelectuais e artistas. Eu não consigo ver, mas deve ser alguma coisa embaixo. Tem entes, não consigo identificar quem é. Mas a gente vê que tava muita gente comovida e muita gente protestando, então, contra, né, a repressão que cada vez aumentava mais durante esse regime. Aqui tem uma outra foto, eu acho essa foto bem forte, assim, né? Lembrando que, né, 67, 60 década de 60, carros ainda não eram tão... Carros, motos ainda, principalmente, quase não existiam. Motos, principalmente. Então, a cavalaria, né, era quem, de fato, era o principal veículo de locomoção, assim, né, da classe militar. Ainda hoje, né, a gente vê os cavalos nos protestos batendo em professor aqui em Porto Alegre, mas isso é outra coisa.
Ah, essa foto ela foi tirada. Não é não, é a mesma coisa. Essa foto foi. Inclusive, são, Fala. quando teve o assassinato do João Alberto, acho que é, né? Sim, Que foi Roberto. assassinado no Carrefour, teve um protesto na frente do Carrefour na Bento. Um rapaz levou uma espadada, se machucou por causa da cavalaria. A gente vê a cavalaria até hoje atuando, né? E aqui tem toda uma polêmica por causa da. Porque até hoje a gente tem a polícia militar atuando, né? Para reprimir civis, que é uma bizarrice, né? Em lugar nenhum no mundo existe um aparato militar para reprimir civis como tem no Brasil. Então, tem essas bizarrices aí. Nessa foto, então, da cavalaria militar, né, dispersando um protesto que estava acontecendo ao redor da igreja, né? Então a gente vê aqui, ó, tantas coisas que são próximas, mas que também acabam sofrendo, né? Imagina, durante um protesto sobre que saiu durante um velório, né? Ao redor de uma igreja, então a gente vê quantos símbolos, né, estão aqui, e esses símbolos estão entrando tudo no mesmo saco e sendo então reprimidos, né, pela cavalaria militar ali na foto, né? Tem relatos também que é bem interessante da atuação da igreja na ditadura, porque tem alas conservadoras, né, da igreja que apoiaram o golpe, que permaneceram ao lado do regime, mas tem muita resistência dentro da igreja. Então tem vários relatos super interessantes que nessas situações, até em Porto Alegre, que os padres, os bispos abriam as portas da igreja e recebiam esses manifestantes para protegê-los da polícia. E não só nessas situações assim explícitas de violência, mas acobertando pessoas que estavam na clandestinidade. Então tem muitos padres e religiosos, até de alto escalão, que dentro da hierarquia da igreja, que de certa forma ajudaram a resistência. E agora eu lembrei também, tem alguns relatos em Porto Alegre que, olha que interessante, que quando a cavalaria vinha, os estudantes secundaristas usavam bolitas, Ah, sabe, sim. bolita, e Bolinha de jogavam gude. para os bolinha de gude, não sei como vocês conhecem, Eu conheço pelos dois nomes. jogavam para os cavalos caírem. Era uma forma de resistir, né, a essa repressão da cavalaria, né. Bem lembrado essa questão das bolinhas. Aqui tem uma outra foto que também é bastante famosa, assim, bastante emblemática, né? A foto da autoria do fotógrafo Evandro Teixeira, né? Não se sabe o nome das pessoas na foto, mas ela foi tirada durante aquele episódio da Sexta-feira Sangrenta, né? Que a gente comentou que foi onde teve 5 mortes, né? Foi um pouco após o assassinato do Edson Luiz, né? Essa foto ela é muito, muito emblemática. A gente vê os policiais correndo atrás do manifestante, o manifestante tropeçando, né? No braço dele, o braço de baixo tem o óculos dele que tá caindo, não sei se vocês conseguem ver, um óculos preto. Então essa foto é bem emblemática. Com certeza esse cara deve ter apanhado horrores depois de ter sido preso. Se está vivo, não sei. Não, eu tentei achar informações sobre ela, sobre a fotografia e não encontrei. Mais informações além da autoria, né, que é do fotógrafo Evandro Teixeira. Aqui tem uma outra foto que é da passeata dos 100 mil, né? Aquela passeata que a gente comentou no Rio de Janeiro, né? Em junho, que foi a maior manifestação pós a morte do Edson Luiz, né? E que logo em seguida vai ser impossibilitado de existirem manifestações desse tipo, né? A gente vê na plaquinha ali, é baixa ditadura, povo no poder. Tem diversas, vocês jogam no Google a passeata dos 100 mil, vão surgir diversas fotos. Claro, Google, internet 2020 tem que cuidar o que é de fato aquela foto da passeata ou não, né? Mas aqui a gente vê esse link, eu fiz questão, né, de colocar o link das fotografias que a gente usou aqui, então essa foto é do jornal O Globo, né? Então, por máximo que a gente tenha nossas questões com o Globo, eles não colocariam, né, uma fake news. Aqui uma outra fotografia bastante emblemática também, né? A questão das mulheres na resistência, né? Essa foto foi tirada durante a passeata dos 100 mil, né? E aqui a gente vê, então, artistas mulheres, né? Atrizes, a maioria eram.
Eu conheço de nome agora, a Leila Diniz eu conheço também, mas a Eva Vilma, eu acho que talvez vocês conheçam. Não sei, eu tô julgando, né? Eu com meus 20 e poucos, eu julgando que vocês conhecem a Eva Vilma, que fazia novelas até pouco tempo atrás. Ela é viva ainda hoje. Aqui tem uma foto de protestos em maio de 68, né? Lembrando que o Edson morreu em março, então protestos a ver, né, com essa questão da morte do Edson em Porto Alegre, né? Essa fotografia também foi tirada, foi publicada pelo jornal Zero Hora, né? Coloquei também um linkzinho ali para vocês poderem acessarem. E aqui é uma fotografia de um protesto que teve na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 1º de maio. Né, a gente vê que nesse período, por conta principalmente daquelas questões que o Castelo Branco fez, né, no plano no PAEG, no plano de tentar salvar a economia com arroxo salarial e diminuição de benefícios trabalhistas, os trabalhadores vão começar, né, o movimento grevista, o movimento sindical vai ser também extremamente importante, tanto quanto o movimento estudantil, né, durante esse período inicial de resistência da ditadura. Vão acontecer diversas greves, né, durante o país. As principais que vão acontecer vão ser em Contagem, em Minas Gerais, e em Osasco, né, em São Paulo. E aqui a gente vê essa foto de trabalhadores rasgando, se manifestando e rasgando panfletos e tudo mais, no dia 1º de maio, né? Eu coloquei mais essa foto para lembrar o quanto o dia 1º de maio, anteriormente à ditadura, mas principalmente durante o governo Vargas, era um feriado de quase um carnaval, era festas, eram comemorações que se tinham no dia 1º de maio. E agora, pelo menos no 1º de maio de 68, né, o dia foi usado como um dia de protesto contra a desvalorização, né, a repressão com a classe trabalhadora, né. Então, finalizando o governo do Costa e Silva, a gente vai mais para um aspecto da cultura, né? No ano de 68, vocês devem ter visto com o Marcelo e com o Lucas na aula de Guerra Fria, né? No final da década de 60, aconteceu no mundo mais ocidental, mas acho que teve respaldo também no mundo oriental, uma revolução cultural, conhecida como contracultura, que clama, que pede, que reivindica maiores liberdades civis, né? Principalmente as questões de gênero e também de raça vão estar atreladas nessa revolução cultural, né? Com a questão de mulheres no poder, de mulheres poderem se separar, de mulheres terem mais direitos, não terem mais direitos, mas serem mais equivalentes aos direitos que os homens tinham, né? Então a contracultura vai ter, que acontecia no mundo, vai te ver na França principalmente, né, um movimento de contracultura muito forte, nos Estados Unidos também, questão dos movimentos dos hippies, movimento do rock and roll, tudo muito atrelado à cultura, mas também muita intelectualidade, né, muitas questões sociais também sendo clamadas junto com essa produção cultural, né. O movimento estudantil brasileiro, principalmente protagonizado pela Uni, vai também acabar aproveitando essa onda da contracultura, né, e vai promover, vai participar criativamente de produções culturais que envolviam, né, principalmente nesse período, né, o teatro, a música e o cinema, né. A gente vai ver no caso do cinema, vai ser criada, né, lançada esse método de se fazer cinema chamado cinema novo, que vai ser um cinema mais focado em se fazer uma crítica social, né, a se considerar um contexto do presente, né, que eles estavam vivendo de ditadura, de regime militar, fazendo uma crítica a esse governo, né. O que o cinema antes desse movimento de cinema novo era um cinema mais não preocupado em criticar a sociedade, não preocupado em fazer se pensar, e mais preocupado em apenas colocar lá uma historinha bonitinha de contos de fadas, falando no termo mais geral. E também vai ser nesse movimento do cinema novo que, principalmente, o Nordeste vai ganhar mais ênfase, a história do Nordeste, a história de grupos marginalizados e a própria questão da religião vão ganhar mais ênfase, né? Esse movimento de contracultura no final dos anos 60 vai ter muito atrelado também, vai ter muito resgate dos movimentos
da Semana de Arte Moderna de 22, onde se buscava uma maior autonomia, uma maior valorização do que se existe, do que se é produzido no Brasil, né, e menos valorização e menos achar que tudo que é produzido externamente é melhor, é maior. Com o teatro, a gente vai ver os grupos, né, Oficina e o grupo Arena, né, o famoso Teatro de Arena, que vão ser, então, responsáveis também por estar mais ou menos junto com essa questão do cinema novo, fazendo peças de teatro que vão abordar de uma maneira crítica, né, o período, né, o regime militar que estava em vigor, focando, sobretudo, com histórias, com personagens que representavam o operariado, né, que estava, a classe trabalhadora que estava sendo a mais afetada, principalmente no sentido econômico, né, de estar passando mais necessidades nesse período. Na música, vocês também já devem ter visto, acho, em literatura, se não agora, talvez em outros anos, a questão do movimento Tropicália, né, que é um movimento de tendência, como eu falei, antropofágica, né, que vai ter muita inspiração nessa questão da Semana de Arte Moderna, vai resgatar artistas dessa semana, né, Drummond, etc. Mas também vai ter muita articulação com a cena musical externa. E nesse momento, final da década de 60, o rock and roll, né, e principalmente a figura dos Beatles, estava em ebulição, né? Não existia no mundo, talvez, quem não ouvisse, quem não gostasse, um jovem, pelo menos, que não gostasse de rock and roll. A maioria dos jovens adorava, era a música do momento, né? Era a cultura que se consumia no momento. Então, o Tropicália vai estar muito atrelado a essa junção de figuras de cultura local, né? Uma cultura brasileira, nacional, misturando, né, com os acordes, com os instrumentos, principalmente de tendência estrangeira, como o uso da guitarra, né? E para vocês terem uma noção, esse uso, o rock and roll e a própria guitarra era considerado como coisas do demônio. A ala conservadora da sociedade odiava, né, os Beatles, odiava essa certas liberdades que os jovens reclamavam, né? Mas enfim, não precisa ser muito distante para a ditadura para ver quanto os jovens acabam sofrendo na mão dos mais velhos, né, dos conservadores. Mas isso é bem polêmico, porque tu sabe que um dos caras que puxou um protesto contra a guitarra elétrica foi o Gilberto Gil, Contra que a guitarra era um elétrica? dos contra a guitarra elétrica. Tem umas Eu não fotos sabia dele disso. no protesto. Eles tinham. Era bem contraditória essa questão da guitarra elétrica. Depois, claro que ela foi Aceita. inserida no. Foi aceita, mas ela era bem contraditória. Acho que porque tinha essa noção de querer valorizar realmente o que era do Brasil, não querer elementos externos, né? Mas depois acho que eles viram que era um pouco bobagem. Porque o Gilberto Gil toca guitarra. Tem aquela foto dele com o Sim. Lula até, quando ele assumiu o ministério, ele tava com uma Sim. guitarra tocando. Sim, depois As ele pessoas super mudam, usou as pessoas guitarra, mudam. adora guitarra. Foi tudo certo, fizeram as pazes. Ele é a guitarra. Aqui tem uma foto, gente, de um frame, né, de um filme de 69, né, que eu trouxe mais para ilustrar o quanto a questão, né, das histórias envolvendo cangaceiros, cultura mais nordestina, estava mais em vigor, né. Não só a questão nordestina, mas também a questão religiosa, né, vivenciada no Nordeste, que é uma religião mais diferente do que a gente vive, um tipo de catolicismo um pouco mais diferente do que a gente vive hoje aqui, pelo menos em figuras, né, em questões de adoração de santos, a gente tem a questão aquelas artes, como é que é o nome? Cordéis, que também, cordéis encantados, que a gente chama, que são os cordéis, enfim, que valorizava, brincava muito com a questão da religião, né, e também com a figura do nordestino, do cangaceiro. Aqui tem a capa do álbum do Tropicália, né, ou Planes Circenses, que o disco em si já foi um disco obrigatório para se ouvir, né, na URGS alguns anos atrás. Caiu questões sobre as músicas, né, colocadas nesse disco, e aqui a gente tem fotos, né, estão posando as principais figuras assim desse movimento do tropicalismo, né. Tem o Gilberto Gil sentado aqui, a Rita Lee ruiva ali atrás, é a Gal Costa, acho que é essa de amarelo, né? Eu só não sei onde ele tá o Caetano. Ou ele não tá na foto? Tá ali segurando o quadro, Caetano.
Ah, é o Elis de cabeludinho do lado da Rita Lee, verdade. Então são essas. Ahn, assim, gente, se a gente for pegar só a parte de música da ditadura, dá uma aula, dá para ficar uma semana só falando disso, assim, analisando letra, porque é muito conteúdo. Tem toda a questão dos festivais da música brasileira, do Geraldo Vandré, do Chico. O Chico, nossa, tem uma produção, assim, que é gigantesca, assim, para além das músicas mais famosas, o Cálice, E enfim. extremamente Tem explícitas, né? aquela. Oi? Letras extremamente explícitas contra a ditadura, contra o regime. Explícitas e também não, né? Uh, nossa, ele. Eu sou muito fã do Chico, assim. Tem um livro enorme que, se vocês quiserem, depois eu posso até enviar o link, que ele está disponível na internet, que ele analisa as letras do Chico e conta as histórias por trás das letras. Tem uma aquela. Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Eu não lembro, acho que qual dos presidentes que foram entrevistar a filha dele, um dos ditadores, né? E perguntaram para ela quem era o cantor que ela mais gostava. Ela falou Chico Buarque. E aí ele fez essa letra satirizando. E tem toda a questão da censura, tem músicas maravilhosas, assim, que fica super subjetivo, assim, muitas questões ali da repressão, e às vezes eles tinham que trocar o nome, mudar uma palavra. Tem muitos documentários deles falando sobre isso. Se vocês se interessam, assim, tem um vasto material. Agora saiu o documentário do Caetano, né? Narciso em Férias, dele contando da época dele na prisão, com o Gil. Então, assim, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito, mas realmente é uma coisa que dá muito, muito, muito pano para manga. Exatamente. E como está escrito, e como a Amanda também acabou de falar, né? Eles não foram tão ignorados, né? Eles produziram contra a ditadura, produziram música, produziram arte contra a ditadura, e foram perseguidos e foram presos, né? Chegaram e serem exilados. O Chico, eu não sei se chegou a ser preso, mas o Caetano, né? E o Gil chegaram a ser presos e após foram exilados, né? Eu acho que todos foram para a Europa, né? Eu acho. O Chico eu vi que foi para a Itália, mas eu não sei para onde que o Caetano Sim, e eu acho que o o, Gilberto o foram. Caetano e o Gilberto acho que ficaram em Londres, mas eles viajaram, assim, É, nessa foram época, para eles a não Europa ficaram num porque. lugar só. Exato. Tem a Elis Regina também, se vocês assistirem o filme, dá pra ver um pouco da a situação dela bem Esqueci de colocar ela contraditória. aqui. Vou mandar para vocês depois material, pode deixar sobre isso, tudo que vocês quiserem. Mas a Elisa Regina, eles usaram muita ameaça e uma pressão psicológica muito forte. Até é legal a gente fazer esse recorte de gênero, sabe? Porque a Elisa Regina tinha filho pequeno na época, eles ameaçavam os filhos dela. Então ela acabou numa situação indo cantar num evento lá cantando, acho que ela cantou o hino, não me lembro bem. E ela foi muito massacrada por causa disso. E depois, se vocês forem ver a letra do Bêbado e o Equilibrista, tem o Enfio, que era um cartunista da época que publicava vários cartoons satirizando enfim, a ditadura, e o irmão dele sumiu, né? Um desaparecido da ditadura. E aí tem lá na letra que ela fala depois do irmão do Enfio, que é uma referência a esse caso, porque o Enfio, quando ela foi cantar num quartel, enfim, ele fez uma sátira dela, assim, criticando, né, por ela ter assumido essa posição. E aí depois eles meio que fizeram as pazes com essa música, assim, encontraram. Mas é isso, gente, tem 1 milhão de histórias dos músicos pra gente entender. O Bruno tá rindo aí, porque eu me empolgo. Mas é muito interessante ver desse ponto de vista do teatro também. Tem muitas peças que foram censuradas nessa época. Tem todo o departamento, assim, a documentação do departamento de censura. Até eu trabalhei com uma documentação desse período, que é bem interessante, para vocês terem uma ideia. Era tão repressor que eles escolhiam as músicas que tocavam de ambiência nos mercados, por exemplo. Então, às vezes, o mercado era fechado porque estava tocando uma música que era censurada, sabe? Para vocês verem o nível de nóia, assim. Então, depois eu mando os materiais para vocês, fiquem tranquilos. Manda mesmo. Coloca os slides, a gente vai continuar essa aula, né, gente? Então, esses slides aqui, eu nem coloquei no Drive ainda, mas eu posso colocar depois, mas ele não está completo, né? A gente vai finalizar ainda os slides com as aulas seguintes que vão ter na semana que vem.
Daí no final dos slides, já, nesse mesmo aqui a gente já colocou algumas indicações, mas a gente coloca mais ainda. Tem até um filme, que eu só comentar rapidamente, um filme bem famoso, que eu não lembro, que final da década de 60, que é Terra em Transe, que é sobre uma cidade, uma sociedade que está vivendo tudo que o Brasil estava vivendo, mas era colocado naquele filme, né? Na película ali. E o filme viralizou, não viralizou não, né? Mas se tornou muito popular na época, principalmente entre os setores de esquerda, né? Então, ainda dando continuidade ao governo do Costa e Silva, né, com o aumento dos protestos, né, e principalmente nesse setor mais cultural, como a gente acabou de ver, né, e a sociedade para as ruas, com os protestos da Passeata dos 100 mil, devido à morte dos estudantes, etc., a repressão também vai aumentar né, junto com o aumento dos protestos. Né. Em setembro de 68, deputado, né, um deputado federal do MDB, o Márcio Moreira Alves, vai fazer um discurso que vai culpabilizar muito as Forças Armadas em decorrência dessa repressão que estava tendo, colocando as Forças Armadas como o principal vilão do Brasil no momento, né? E as Forças Armadas vão ficar muito ofendidas com esse discurso e vai ocorrer então uma cassação do mandato do Moreira Alves. Outros deputados do MDB e até alguns do Arena vão se incomodar e vão também, né, no Congresso protestar contra, né, essa perseguição e essa cassação de mandato por conta de um discurso, né, porque era censura. E a gente está falando aqui até esse momento de uma censura que era mais, não branda, mas escondida, né, até esse momento com os deputados, principalmente que eram parlamentares, né? Eram figuras que tinham, de certa forma, algum poder. Né? Mas isso não vai ser. Não, esses protestos, principalmente dos deputados e os protestos civis, não vão, né, agradar o governo, né, principalmente o Costa e Silva. E o resultado desses protestos vai ser o fechamento do Congresso, né, em outubro de 68, o fechamento mais uma vez do Congresso. Né, o Congresso é fechado eu acho que o Congresso passou mais tempo fechado que aberto, mas isso eu teria que rever. Em 13 de dezembro de 68, então, vai ser emitido o AI-5, que é considerado o pior e o mais tenebroso, e é o que vai dar o decreto inicial do que vai ser o auge dos anos de chumbo, né, dessa repressão, porque nesse ato institucional vai ser colocado, então, promulgado as questões mais que dão um poder mais ainda para a repressão e que vão deixar a repressão mais violenta, mais explícita ainda, né? Onde a própria censura agora sim vai ser mais explícita do que era antes, né? Nesse AI-5, então, a gente vai ver o fechamento do Congresso, a gente vai ver o cancelamento das liberdades e garantias individuais, principalmente com essa questão do cancelamento do habeas corpus, né? Para quem não sabe, a habeas corpus é algo que está, por lei, que toda pessoa que for presa, ela tem a chance de defesa, né, de responder ao que ela está sendo acusada em liberdade, se o que ela fez é algo que não coloca a vida de outras pessoas em risco, ou se mesmo ela não tem risco de fugir ou alguma coisa do tipo, né. Então, toda pessoa civil tem direito ao habeas corpus, né? Tem direito a se proteger de acusações que são colocadas contra ela. Com o AI-5 e com o cancelamento do habeas corpus, essa certa garantia de cidadania, né? Ela é colocada abaixo, ela é cancelada, então as pessoas começam a ser presas a rodo e não são liberadas, porque não existe mais o habeas corpus. Então elas são presas e são colocadas na prisão, em salas amontoadas, em depósitos, em tudo que é espaço clandestino ou oficializado que os militares, né, tinham condições. Então eles tinham os protestos, ou eles mesmos perseguiam as pessoas e prendiam, e essas pessoas ficavam lá presas sem direito a se comunicar, sem direito a pedir ajuda para alguém externamente. Muitas vezes então vai acontecer as questões, né, dos sumiços, né, e as familiares não tinham nem como ou a quem recorrer por conta do sumiço de certo membro da família, porque não tinha quem recorrer, porque quem prendia era o Estado, né, era o espaço que eles tinham quem recorrer era quem havia sumido com aquela pessoa, né.
Vai haver também, a partir desse AI-5, um confisco de propriedades, né? E aqui a gente fala principalmente de propriedades de pessoas consideradas como opositoras, inimigas da pátria, né? Então, pessoas que é consideradas de esquerdas, né? Ou assumidamente de esquerdas, né? Vão ter seus apartamentos, vão ter seus bens confiscados pelo Estado. E a censura também nesse momento, né? Principalmente nos jornais, vai aumentar extremamente, no nível exponencial, assim. Aqui tem uma imagem, né? Tem, Pode falar. opa, tem umas fotos bem icônicas, né, que mostram uma página de jornal, assim, e aí de repente tem lá uma matéria e dali a pouco tem umas tarjas pretas, assim. Que o Uhum, jornal ia para censura e ali o que eles achavam que não podia, às vezes era uma palavra só que não mudava nada. uhum, Se eles encasquetassem com aquilo, eles colocavam uma receita de bolo no meio, assim. Então, uhum, como a exatamente. censura agia, né? E a gente fala assim porque tinha pessoas ligadas ao governo, né? Servidores públicos, enfim, que estavam, né, principalmente nas redações desses jornais, né, controlando, olhando com um olhar de águia, para não deixar passar nada, né, nenhum fio de cabelo que fosse algo que demonstrasse oposição, que demonstrasse um radicalismo contra o regime, né, que influenciasse principalmente, né, outras pessoas a se questionarem, né, a tentar enxergar o quanto o regime estava sendo algo muito autoritário, de certa forma muito violento. Né? De certa forma não, extremamente violento. Aqui tem uma capa, né, do Última Hora, que é o nome que a Zero Hora tinha antes de se chamar Zero Hora. E aqui tá, né, manchete, né? Ato número 5. O objetivo é manter a revolução, né? A gente não tá chamando de. Eles não chamavam, né? Não era possível se chamar de ditadura. Então, dizia que o objetivo era, então, manter aquela revolução que tinha iniciado em 64. Né? Como subtítulo, a gente tem, né? Congresso em recesso, né? O Congresso não está fechado, o Congresso está em recesso por tempo indeterminado. Ele já estava em recesso antes mesmo da promulgação do ato I-5. O habeas corpus suspenso para delitos políticos. E o que é delito político? Qualquer coisa pode ser delito político. Desde que o Estado considerasse que você era uma pessoa de oposição, você era considerado como um preso político, você não tinha direito, então, ao habeas corpus. E, como subtítulo número 3 ali, o poder, né? Quem tem poder, o ato número 5 tem poder para caçar, demitir, aposentar ou remover, né? Pessoas, principalmente pessoas ligadas à administração pública, né? Servidores públicos, professores de universidades federais, parlamentares e assim por diante, né? Quer falar, Manu? Então, em agosto de 69, né, o AI-5 foi promulgado em dezembro de 68. Em agosto de 69, né, poucos meses depois do início desse período de maior repressão institucional, né, e uma repressão permitida pela Constituição, né, estava ali em lei dizendo que não existia habeas corpus, etc. Em 69, o Costa e Silva vai ser, infelizmente, internado por complicações muito graves. Se não me engano, ele teve um câncer no cérebro, era algo nesse sentido. Que triste. E quem vai assumir vai ser por tempo, né? Quem tenta assumir é o presidente que estava colocado ali como um presidente bem figurativo, um vice-presidente bem figurativo que representava, né, um setor mais civil da sociedade, né? O presidente era militar, o vice era alguém civil, alguém não militar. Ele vai ser impossibilitado pelas Forças Armadas de assumir o cargo de presidência, né? Eles vão alegar que, por ordem de segurança nacional, não pode, deve se manter um militar na presidência, né? E vai ser então imposto, né, pelo presidente, como presidente da República, pela ala militar, né? E nesse período aqui de agosto de 69, o Congresso já tinha sido reaberto novamente, mas o setor militar vai empossar o presidente Emílio Garrastazu Médici e o Congresso, né, sabendo já que já tinha toda essa questão do AI-5, a perseguição estava solta, assim, o Congresso não vai se impor com a não colocação do vice-presidente, sim a colocação de um novo presidente militar. E a maioria, então, vai aceitar, né, a maioria do Congresso vai aceitar a posse do Médici, né.
principalmente por questão, né, que os outros deputados já tinham sido cassados, já tinham sido expurgados, né. Nesses primeiros meses, assim, primeiros anos, na verdade, de governo Médici, de 69 até mais ou menos 73, vai acontecer na economia brasileira o que a gente vai chamar de milagre econômico, né? Mas isso vai ter muito mais a ver não com o jeito que o governo Médici lidou com a economia e mais com o contexto internacional, né? A gente estava vivenciando agora, final dos anos 60, a corrida espacial, né? Enfim, a questão da Guerra Fria estava muito, muito acirrada. E a política capitalista econômica nacional, desculpa, a política econômica capitalista internacional, né, protagonizada pelos Estados Unidos, vai iniciar uma série de possibilidades de contratação de créditos com os juros mais baixos, onde o Brasil vai se aproveitar muito dessa contratação de crédito, né? Então, o Brasil, nesse período do governo Médici, no início dos anos 70, vai pedir muito, muito, muito empréstimo estrangeiro, principalmente empréstimo dos Estados Unidos, para vocês terem uma noção do tanto de empréstimo que o Brasil teve, o tanto de produção, de infraestrutura que foi implantada devido a esses empréstimos. O Brasil, em 73, vai chegar a crescer 14%, né? Nem sei quanto a gente vai crescer esse ano, mas 14% é um crescimento muito, muito grande. Eu acho que hoje em dia, duvido que países, mesmo Estados Unidos, China, cresçam tanto quanto nesse período o Brasil cresceu, né? 14%. Em 72, o Brasil cresceu 8%. Em 73, o Brasil cresceu 14%. Então, era um crescimento muito grande e que os jornais, né, e a mídia controlada, censurada pelo governo, colocava como se o Brasil estava no seu menor momento da história, né? O Brasil estava se desenvolvendo muito industrialmente, né? A gente via as indústrias crescendo muito, mas a riqueza que era gerada por essas indústrias que estavam sendo desenvolvidas por conta desses empréstimos estrangeiros, né? Foi uma riqueza que foi produzida, mas que ficou nas mãos de muitas poucas pessoas, né? Então a gente vê também nesse período de milagre econômico um aumento muito gigante da desigualdade social, né? Da distribuição de riquezas não está colocada para as camadas mais populares, né? Apenas 5% da população, eu tinha lido anteriormente ali, uns 5% assim da população que ficou com essas riquezas conquistadas nesse período, né? O restante da população ficou cada vez mais pobre e com menos recursos. Então, com a entrada desses empréstimos estrangeiros, principalmente esses empréstimos vindos dos Estados Unidos, vai haver, então, a vinda de muitas multinacionais estrangeiras para o país, e em contrapartida, né, ao que o Jango tinha feito, agora existia um chamarisco, por assim dizer, dessas grandes nacionais, porque elas pagavam poucos impostos, né? Elas tinham muitos incentivos fiscais para vir para cá, elas tinham redução ou mesmo isenção do pagamento de impostos. Então elas vinham aqui, se alocavam, não precisavam pagar nada para o governo, utilizavam a mão de obra daqui, utilizavam as matérias-primas daqui, produziam às vezes aqui e exportavam seus produtos já feitinhos para ser vendidos em outras localidades do globo e ganhavam dinheiro a fuzel com esse momento, né? Então o Brasil vai ser um forte atrativo para essa ordem capitalista mundial, né? Porque ele tinha, né, e ainda é hoje, né, um país extremamente rico em abundância de matéria-prima, né? As indústrias de bases que a gente viu lá na aula da Era Vargas já estavam em desenvolvimento, já estavam bem fixadas, né? Bem construídas as indústrias de bases, que falando da questão de energia elétrica, falando da energia de petróleo, de siderurgia, mineração, né? Essas indústrias dessas matérias-primas mais importantes para a indústria normal estavam então já fixadas. Então o Brasil era o país perfeito para se vir, né? Para as multinacionais se fixarem aqui, né? Incluindo, né, a questão de uma ampla oferta de mão de obra extremamente barata, porque tinha muita, muita população, né? Então, a expansão da indústria do capital nacional, as empresas internacionais que vinham para cá, elas vão ser empresas mais focadas nesses bens duráveis, né? Então, eletrodomésticos, carros, maquinários,
vão ser produzidos, né, por empresas internacionais, né, a GM, a Volkswagen, né, todas essas empresas. Qual é aquela de geladeiras que era muito famosa nesse período, que agora eu não me recordo. Mas, enfim, esses bens de consumo, televisores, geladeiras, eletrodomésticos em geral, vão começar a ser fabricados no Brasil, vão, então, começar a circular, né, esses bens, mas quem vai consumir esses bens que essas indústrias vão trazer vão ser camadas médias e altas da sociedade, né? As camadas populares não vão ter televisores, as camadas populares mal apenas vão ter geladeiras, não vão ter carros, né? Isso tudo vão ser considerados artigos de luxo que vão ser fabricados aqui, vão ser consumidos aqui pelas classes médias e altas. O que não foi consumido aqui vai ser exportado, vai ser vendido, né, fora do país, e quem vai ganhar o lucro disso vão ser essas empresas internacionais que estavam aqui fixadas, né? Já as empresas, né, o capital nacional, vão ser mais focados nas questões dos bens duráveis, né? As roupas e principalmente a questão alimentícia, né? O setor agropecuário que brasileiro que vai continuar produzindo e circulando, né, suas mercadorias aqui no Brasil. Então, o que era de mercadoria que não era têxtil, que não era alimento, né, o que era mais artigo de luxo, por assim dizer, era produzido por empresas internacionais fixadas aqui no Brasil. E o Estado vai continuar, então, administrando apenas as indústrias de base, né, as questões de mineração, de energia elétrica e siderurgia, né. Mas que também, apesar de eles estarem nessa administração, eles já estavam com vistas, né, de privatizar, né? E a gente vai ver nos anos seguintes, mesmo após ditadura, né, o quanto o Estado, né, vai ter essa intenção de privatizar essas indústrias de base, né? Aqui eu já falei, né, o quanto a classe média consumia nesse mercado, né, efervescente, o quanto os salários dessa classe média, porque era uma classe média que era mais profissionalizada, né, faziam cursos, faziam graduações, então tinham mais domínio de profissões que recebiam mais, então a classe média tinha salários mais altos e a partir disso conseguiam consumir esses produtos que estavam sendo então fabricados aqui, né, esses novos produtos de bens de luxo, enquanto as classes populares, né, junto com a questão de já serem pobres, não tinham a possibilidade de se profissionalizar em outras profissões, acabavam então sendo profissões operárias mais de base, né, empregadas domésticas, operários, pedreiros, enfim, indústria, o peão, por assim dizer, né, das indústrias, e acabavam, então, tendo salários que já estavam colocados no arroxo salarial, salários que mal davam, né, para a sua subsistência. Gente, mas só mais alguns minutinhos, tá? Já tá 10 horas, mas 5 minutinhos eu consigo finalizar os slides. Vai ser nesse período de governo. É sério, mano. Não precisa fazer careca. No governo Médici, então, também vai ser muito famoso junto com esse milagre econômico, né? Que esse boom da economia, por assim dizer, vão ser permitidas que se construam, né, grandes obras nacionais, né? Que vão, citando alguma delas, a rodovia Transamazônica, né, que vai ser uma obra que até hoje, se eu não me engano, ela não está concluída. Tem inúmeras polêmicas sobre ela, né, porque é uma obra que é praticamente construção de uma rodovia, né, de uma rua asfaltada, que liga o Nordeste brasileiro, acho que é na Paraíba que ele inicia, e vai até o interior da Amazônia, né. E essa estrada de asfalto, né, uma rua que ligaria, que colocaria, que tecnicamente o objetivo era levar mais produtos e também trazer mais produtos do interior do Brasil para a costa, né, para os portos. Essa obra vai sofreu no período e ainda hoje sofre inúmeras críticas, né, em questão de desmatamento, em questão de passar por terras demarcadas indígenas, né? Na época não eram terras demarcadas, mas eram terras que estavam habitadas por indígenas que estão lá há 2, 3 mil anos, antes dos portugueses chegarem aqui. Outra obra, né, bastante grande, e essa sim chegou a ser concluída e hoje é de extrema importância, que é a ponte que ainda hoje tem esse nome, né, Presidente Costa e Silva, em homenagem ao presidente Teodoro Médici, mas o nome popular, e que ela é mais chamada, é como Ponte Rio-Niterói, né, que é uma ponte. Eu não conheço muito o Rio de Janeiro, nem a geografia do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma localidade cheia de baías, cheia de rios, né,
e essa ponte ligava, né, a cidade do Rio de Janeiro com a cidade da região metropolitana de Niterói, que é uma cidade muito grande, né, de bastante circulação de pessoas que iam então de Niterói para o Rio de Janeiro e vice-versa. E outra obra bastante grandiosa nesse momento, né, uma obra faraônica, é a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Itaipu acho que fica Paraná, por ali aquela região, não é? Que é uma obra Foz do que Iguaçu. Foz do Iguaçu, que é uma obra então, que vai estar muito atrelada nessa questão do desenvolvimento da indústria, né? Que vai fornecer então energia elétrica, principalmente para essa região mais central do país. A Ela gente, é um. a gente recebe energia elétrica de Itaipu, não? Acho Não que sei. sim. Ela é um acordo entre. Ela é binacional, né? Brasil e Paraguai. Mas ela é extremamente polêmica, né? Ela é gigantesca. Tem especialistas que falam que quando ela foi construída chegou a afetar o eixo da Terra, assim, para vocês terem uma ideia. E tem estudos que apontam que se um dia ela chegar a ter uma rachadura ali e estourar, ela vai inundar até Buenos Aires, assim, vai ser um Nossa. desastre ambiental bizarro. Na construção dela tem infinitas irregularidades. Ela foi extremamente superfaturada, foi 10 vezes o valor do orçamento original. E, e ela causou um estrago ambiental assim sem precedentes, né? Da flora e da fauna da região ali tinha 7 quedas, que era uma das maravilhas assim do mundo, que até tem, quando fechou, as pessoas correram assim antes de ir, teve um desastre lá que caiu uma ponte, morreram, enfim. Mas eu queria só fazer um adendo aqui, que a gente acabou não colocando nos slides, mas é importante falar sobre os indígenas, né? Principalmente na questão da Itaipu e da Transamazônica, que o Bruno já citou, principalmente com a documentação que veio à tona com a Comissão da Verdade, que tá, se vocês quiserem, eu posso mandar também no grupo. Vieram documentos assim à tona chocantes sobre o que a ditadura fez com os indígenas, assim, é de revirar o estômago, assim. Tem relatos que eu fico mal só de lembrar, assim, de tortura e muito pesados, muito pesados. E a gente não tem nem noção de quantos indígenas foram assassinados, assim, pela ditadura durante essas obras na Amazônia e em Itaipu. Eu achei um link hoje que mostram os mapas que foram encontrados, que eles demarcaram onde estavam as comunidades indígenas ali na região de Itaipu, e tem fotos deles colocando fogo nas casas dos guaranis que moravam ali para expulsar eles, mataram. Normalmente eles matavam os homens e levavam as mulheres, enfim, tem, assim, gente, é horrível essa parte, assim. Não vou entrar em detalhes, quem quiser ver, depois eu mando o material. Mas essas violações dos direitos humanos que a gente não tem nem noção, tomara que um dia mais coisas venham à tona, né? Mas com os indígenas são um dos grupos mais vulneráveis, né, nessa questão, pela falta de documentação e do conhecimento que a gente tem, isso é bem restrito, mas muita coisa acredito que vai vir à tona ainda. Só para fazer um parênteses sobre isso. Importante falar. Arrasou. Então, gente, aproveitando, né, esse período de ebulição ebulição, de crescimento da economia, de grandes obras sendo iniciando, enfim, obras que seriam importantes para o país, segundo aquela lógica, o governo, então, vai começar uma campanha. Aqui eu coloquei, né, um ilusório crescimento econômico e a gente vai ver mais, acho na aula da semana que vem, hoje não mais, por que foi ilusório crescimento econômico, né? Mas eu já dei ali a lata anteriormente, que eram empréstimos, né? Esses empréstimos, apesar de serem juros baixos, eles eram empréstimos, eles não eram dinheiro do Brasil. Então, uma hora esse dinheiro, essa conta vai vir e ela vai chegar. A gente vai ver. Então, esse ilusório crescimento econômico, né? O governo vai se aproveitar disso e vai então estimular uma campanha muito forte de um nacionalismo ufanista, né? De valorização, não, de orgulho de ser brasileiro, de quem é contra o governo não é brasileiro, todo brasileiro tem que aceitar, coisas do tipo assim, né? Então vai haver uma massiva publicidade de slogans como Brasil, ame ou deixa, né? Um dos mais famosos, e ninguém segura esse país, né?
Aqui embaixo coloquei duas fotinhas, né? O Brasil Me Deixa, que é uma imagem que foi usada de publicidade nos anos 70, né? Em 72, 70, 71. E aqui do lado, né? O Brasil Ame ou Deixo, em 2020, quando o SBT começou, que hoje é um dos únicos canais, acho, a Record também, mas é um dos únicos veículos assim de que está mais pró o governo Bolsonaro, né? A gente sabe muito bem que a Globo, né, combate na medida que ela quer o bolsonarismo, enquanto o SBT começou a passar esse programa, né? Era uma vinheta de propaganda assim dizendo resgatando esse slogan de Brasil me deixa, né? Deixando claro assim de que quem tá feliz com o Brasil agora fica, quem não tá feliz com o Brasil só sai. Não fica causando burburinho, tentando fazer resistência, tentando ser oposição, né? Porque não é isso que eles querem, né? Não querem que exista oposição. E essa questão do. Tem, Pode falar. tem essa coisa deles falarem, tu critica, então tu tá torcendo contra, né? Tem esse discurso que vai dialogar com isso que tu tá falando, né? Uhum. E se aproveitando nessa questão de vitória, né, bater a questão da vitória do Brasil na Copa do Mundo de 70 e que vai então gerar uma enorme comoção de orgulho de ser brasileiro, né? E o governo então se aproveitando tanto da questão econômica quanto da questão da vitória do Brasil na Copa, né? Brasil, futebol, já nessa época era muito, muito popular. Já existia televisão, né, também nesse período, então os poucos que tinham também conseguiram acompanhar, enfim, a Copa do Mundo, e então essa campanha de nacionalismo fanista vai ser algo extremamente importante nesse primeiro momento do governo Médici, né? E isso já foi questão de se cobrar em prova, né? Essa questão do nacionalismo fanista. Aqui tem uma foto do Pelé ao lado do presidente, trazendo então a taça, né? Acho que é o tricampeonato, né? Acho que eles foram tetracampeão, acho que foi. E o Pelé foi outra figura que foi muito utilizada, né, pela ditadura Uhum. a seu favor, né? O Pelé é super polêmico, ele sempre se posicionou a favor, enfim, mas ele também era um jovem, enfim, e foi utilizado assim como eles, assim, talvez não, mas eles usavam essas figuras públicas, né, para se autopromover. E tu falou, nessa época era muito popular o rádio, né, então, e é uma política de pão e circo, né, gente, enquanto a população está distraída ali, comemorando a Copa do Mundo, eles estão ali fazendo o que querem. Perseguindo, reprimindo, né? Porque isso vai ser muito importante, né? Esse contexto de o quanto a sociedade, pelo menos a sociedade mais comum, não gosto muito dessa palavra, mas a sociedade não tão ligada à política, que só estava vivendo a sua vida ali, trabalhando, estudando, enfim, ela só consumia o que a mídia trazia, basicamente, né? Ela não se preocupava tanto e nem tinha como, né? Porque a própria mídia também já estava censurada, né? Sim, a gente também já está finalizando, Maria. A gente não vai chegar ao próximo slide. E essa questão de sulfanismo, né, no Brasil vai usar como uma cortina para essas perseguições que estavam já acontecendo, né? Então, essas execuções, essas perseguições contra pessoas que se posicionavam contra o governo, essas pessoas não vão ser ditas, essas perseguições, essas execuções, essas prisões não vão ser popularmente discutidas na mesa do bar, pela tia, no mercado, isso não vai ser muito, muito escondido esses sumiços de militantes, essas mortes de militantes, de políticos, enfim, porque o Brasil e a sociedade a maioria da população estava ou muito focado no trabalho, porque estava tendo, de certa forma, um crescimento da indústria, estava tendo um certo aumento de trabalhadores em ativa, né? E também estava tendo essa questão de midiática de Brasil, o melhor país do mundo, Brasil campeão da Copa e coisas do tipo, né? Gente, então vamos finalizar. A gente vai acabar nesse slide aqui que a gente iniciaria então como foi a repressão de fato, né? A partir desse momento aqui no governo Médici, desse slide, a gente começaria então vamos começar na semana que vem a falar como foi como a repressão de fato aconteceu, né? Através desses departamentos e etc que o governo criou para reprimir e controlar, então, para reprimir quem se manifestava contra e para controlar se permanecer no poder. Né? Pode falar, Manu.
É domingo que tem aquela live que tu falou? Domingo tem uma live, domingo agora, né, dia 13 de dezembro, vocês viram aqui nesse slide, está fazendo 52 anos do AI-5, né? Então, domingo vai ter uma live de um canal no Instagram, um site, que é bem bom, assim, a gente está colocando as referências, as indicações, que é a História da Ditadura, organizado por professores de diversas faculdades do Brasil, assim, acho que até tem gente da URGS emitida também junto. E vai ter uma live, então, comentando, né, sobre esse o AI-5, que é de 13 de dezembro de 68, mas como a Manu falou no chat ali, ele é usado como ameaça, né, ainda hoje, pelo atual presidente e pelas pessoas próximas ao presidente também. Não foi só ele que falou do AI-5, usou como ameaça o AI-5. A gente manda lá no grupo Vou daí, se mandar vocês agora mesmo quiserem o assistir. link no É grupo bem aqui. interessante. E manda os outros materiais. Gente, obrigada por terem ficado até agora, pela paciência. É bastante conteúdo, gente, a gente sabe. É bastante conteúdo, é um conteúdo bem pesado. A gente sabe que não é fácil, mas ele é extremamente importante para a gente entender o Brasil hoje, inclusive, para o vestibular, enfim. Então, obrigada pela paciência, pela companhia. Obrigado, gente, pela companhia. Boa noite para vocês. Até semana que Boa vem, daí, noite. tá? Beijos. Beijos.